Boa noite, pessoal. Bom sábado para vocês. Vocês viram o vídeo do Renato Gomes? Deixem aqui para mim se vocês gostaram do vídeo. E sábado é dia da gente saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque logo acontece no Brasil. É tipo um copia-cola. Aconteceu lá, logo acontece aqui. E para nos explicar isso, nós temos a Cissa Bailey. Cicinha, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada a você e obrigada a todos por estarem aqui com a gente. E um beijo para o Renato, tô com saudade dele. Beijos. A gente logo vai voltar com as lives. Eu só estou esperando o TSE sair do meu pé. Saindo do meu pé, a gente volta com as lives de quinta-feira. Se sim, Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de gastos com infraestrutura de US$ 1 trilhão. Por 228 a 206, o pacote foi aprovado com apoio de 13 congressistas republicanos. Eu pergunto, tem a ver com aquela indenização milionária que o Biden queria dar para os imigrantes ilegais, que até hoje eu não entendi isso? Não, essa eles já voltaram atrás, essa não vai rolar, porque, gente, seria um absurdo, né? Pessoas aqui passando fome, veteranos de guerra, quando voltam ganhando US$ 100.000 e ele, imigrante ilegal, só porque foi separado da família depois de cometer um ato ilegal, aí ganha indenização. Tipo, isso não faria o maior sentido, jamais seria aprovado no Congresso, até porque vários demoniocratas estavam contra isso, então não, graças a Deus não tem nada a ver com isso. Mas isso é uma parte daquele Build America Better que eles têm, aquele plano de 3,1 trilhões, 3,5 trilhões, que aí ia acabar virando quase 5, e gente, a Gabriela tá atacada aqui, desculpa. Aí a gente ia acabar virando quase 5 trilhões, então eles estão dando meio que uma separadinha, e aí tem essa parte de infraestrutura que está custando uma fortuna. Infelizmente, nós tivemos vários republicanos mudando para o outro lado, o que foi um absurdo, os constituintes estão uma fera, só que quando você vai olhar de que estado são esses republicanos, tem vários de Nova York, tem de New Jersey, são de estados que são tradicionalmente democratas. Então, infelizmente, a gente tem esse problema, né, deles estarem virando a casaca e estarem sendo corrompidos, porque isso vai ser péssimo, péssimo, péssimo para o país. A gente vai deixar essa dívida para os nossos filhos e netos, o que é por questões que aí não tem aquela questão dos imigrantes, mas tem outras despesas que são absolutamente desnecessárias. Assim, eu não preciso doar mais dinheiro para o Smithsonian, que é um museu que tem aqui, no momento que as pessoas estão passando fome, que não estão tendo como colocar comida na mesa, não estão tendo como aquecer as casas, e aqui já está frio, obviamente, porque eu acabei de chegar em casa, estava na rua, estava morrendo de frio. Então, assim, as pessoas estão sofrendo com isso e, em vez de ajudar a população, eles estão ajudando interesses privados de grandes corporações. Cicinha, vamos falar um pouquinho da COP26, que o presidente Joe Biden foi lá e dormiu, né? Ele descansou os olhos no meio da COP. Teve alguma repercussão a COP nos Estados Unidos? O que dá para colher disso? Não, aqui a repercussão foi baixíssima, acho que por causa gente, das gafes que ele deu, né, começando lá pelo Vaticano, a imprensa deu uma mega abafada nisso, porque as pessoas aqui não estão mais tão preocupadas com esse Green New Deal, com essas coisas horrorosas todas que eles estão querendo impor para a gente. Muita gente já acordou, até porque antes do COP26, o que aconteceu foi que a China anunciou que eles vão receber dinheiro dos Estados Unidos para limpar o meio ambiente, mas aí eles falaram, olha, vocês americanos que se danem, porque a gente está tendo problema de abastecimento aqui, então nós vamos começar a usar mais carvão para a nossa indústria e vai ser o carvão mais poluente. E vocês, sabe, se vocês quiserem continuar com essa palhaçada de vocês, que continuem. Então, o COP26 não estava pegando muito bem aqui. E o Joe Biden, ele cometeu várias gafes lá, né? Porque primeiro foi no Vaticano, quando ele virou para o Papa, falou que o Papa era um afro-americano e jogador de beisebol, né? Você, you are African American baseball player. Depois, aquilo foi um fiasco. Aí ele ainda tirou a neta dele do armário, porque ele estava sendo entrevistado por vários jornalistas. Ele falou: não, você é de qual lugar?
Ah, é da Bloomberg? A minha neta trabalha na Bloomberg. E eu não podia ter falado isso. I'm in trouble now. Tipo assim, agora eu me ferrei. Ele solta essas coisas e é um pior que o outro. Então a imprensa aqui está com vergonha de colocar. E o que as pessoas estão começando a se perguntar é assim: e cadê Kavala, né? Porque ela estava responsável. Até o Kanye West veio perguntar: cadê Kavala? Porque ela devia ter ido para lá com ele, não foi, deixou o velhinho Gagá à solta. A outra dele, quando estava lá, ele foi se apresentar para os chefes de estados, aí ele apertava a mão das pessoas falando: oi, eu sou o marido da Jill. Oi, eu sou o marido da Jill. Em vez de falar, não, eu sou o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Não, é assim, o cara está nesse nível. Então, fica complicado, né? Por isso que a imprensa daqui está abafando, ninguém está falando muito, o negócio das emissões. Eu até fiquei sabendo que aí repercutiu mais, porque estão querendo cortar o nosso churrasquinho de cada dia. Então, ficou. Aí acho que a repercussão foi maior do que aqui. Aqui estão abafando o caso. Sim, abafando no caso, pelo menos aqui no Brasil, a mídia não está falando do Trump. E segundo o Ivan Kleber, o Trump está pautando o debate político americano mesmo fora das redes sociais. Nada mal a semana dos candidatos indicados por ele, porque a Virgínia deu uma guinada à direita nas eleições estaduais. Isso tem a ver com Trump ou tem a ver com as destruições e as barbaridades que a esquerda fez nas eleições de Joe Biden? Tem a ver com tudo, tem a ver com tudo. E olha, eu vou te falar uma coisa, vocês podem olhar na minha timeline do Twitter, eu fui a primeira pessoa, horas antes de todo mundo, a declarar a vitória do republicano na Virgínia. Fui a primeirinha, porque o que está acontecendo lá é o seguinte: nós tivemos aquele caso do menino trans que é um menino que estava usando o banheiro da menina, que estuprou a menina, o pai foi lá, se revoltou, chamou a polícia, levou a menina no hospital, foi confrontar o presidente da escola lá na escola, e aquele caso foi muito significativo, porque as pessoas aqui já estão muito de saco cheio do ensino da teoria crítica da raça nas escolas, que é aquele que a gente já falou, que estão ensinando que os brancos são malvados e os negros são vítimas, coisa que não é. Todo mundo é inteligente, capaz e sabe, pode ter uma vida melhor dependendo do esforço pessoal. E aí as pessoas estavam contra isso, isso foi uma agenda que foi importantíssima durante essa eleição, e também o fato desses banheiros trans. Então, os pais, principalmente, saíram em massa para votar. E sim, as diretrizes do Trump têm feito diferença? Tem, porque quem saiu para votar durante essa eleição foram os republicanos, é, principalmente os apoiadores do Trump e as pessoas que estavam meio que no centro, meio em cima do muro, mas que não querem mais ensino de teoria crítica da raça e de várias outras coisas para os filhos. Então, foi foi uma combinação de fatores. As pessoas aqui estão cansadas, das políticas democratas, porque agora o Biden não tem mais como culpar o Trump por todos os problemas. Antigamente, tudo: "Ah, não, mas o Trump deixou o país quebrado. Ah, o Trump", agora não tem como. Por que que o país continua quebrado? Por que que a gente está tendo inflação, coisa que a gente nunca teve? Toda semana que eu vou no supermercado comprar as coisas, tem diferença de preço. Isso aqui nunca tinha acontecido. Gasolina, a diferença aumenta, assim, claramente toda semana. Eu tenho postado, até sempre que eu vou abastecer meu carro, eu tenho postado o preço da gasolina, tá uma loucura. Semana passada foi 4,6, já tá 4,17. Então e 4,17 é o galão, tá, gente? Não é o litro, não. Eh então está tendo uma diferença grande. Já avisaram para a gente que a nossa conta de energia elétrica, a partir de janeiro, vai aumentar 30%. E 30% quando os salários não estão aumentando, porque aqui o salário é diferente daí do Brasil, aqui a gente ganha por hora, e não tem 13º, não tem, são só 2 semanas de férias, é completamente diferente o sistema, porque não temos um tribunal de trabalho. Graças a Deus, não temos essa coisa de carteira assinada. Então, os contratos são diferentes e está tendo uma rejeição muito grande a isso. A gente anda tendo uma rejeição muito grande a esses gastos desgovernados
que o Biden está querendo impor para a gente agora. As pessoas também estão de saco cheio desse negócio da obrigatoriedade de tomar certas coisas e também de ter que ficar preso em casa, porque eles estavam querendo voltar a prender as pessoas, esse negócio de usar a focinheira também ninguém mais aguenta. Então, essa eleição que teve essa semana, porque para o governador foram só 2 estados, a maioria das eleições foram municipais, e essas, assim, foi assim, impressionante como os republicanos ganharam. E também tem umas eleiçõezinhas especiais. Teve em Ohio uma eleição que é para um congressista fora da época normal, e quem ganhou foi um republicano, e em Seattle, que é uma cidade que é extremamente democrata, ganhou uma republicana também para ser representante de um dos lugares de lá que era democrata há 30, 40 anos. Então, as coisas estão mudando um pouco, mas é uma questão mais de valores do que de qualquer outra coisa. E Tito Trump, ele continua, assim, quando ele faz os comícios, eles lotam, todo mundo lê as mensagens dele, que ele posta todos os dias, endossando um candidato ou não. Então, ele continua muito ativo, mas não podemos falar mais que é só ele, porque o Partido Republicano, tirando os rhinos, ele está ganhando uma força normal e está ganhando, inclusive, novas lideranças, porque o Trump continua o líder, mas o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, e o Abbott, que é o governador do Texas, eles estão ganhando papéis importantíssimos de liderança dentro do partido, até porque os nossos líderes no Senado e na Câmara, que são os líderes da minoria, são umas porcarias. Então, eles são rhinos e estão sendo jogados de escanteio, e agora, em 2022, se Deus quiser, se nós conseguirmos ter eleições limpas, coisa que não parece que teremos, mas se nós conseguirmos ter, vai haver uma grande renovação. Cicinha, Biden sofre derrota com eleição de milionário republicano também no governo da Virgínia. Eu acabei de mostrar o seu tweet, você dizendo que por que tinha sido a primeira pessoa do Brasil, como você chegou a essa conclusão da Virgínia, e por que para o Biden uma derrota o governador ser republicano e milionário? Bom, assim, é a imprensa que não tem nada para falar com ele, hoje em dia é milionário, ser branco, homem, hétero e milionário é o maior pecado do mundo, né. Então é isso que eles estão querendo chamar a atenção, que ele é milionário. Agora não falam do outro candidato que também era milionário, e inclusive até usou blackface, sabe, ele pintou a cara de preto uma vez para numa festa, ele foi acusado de violência sexual contra mulheres várias vezes, mas esse é o candidato deles e desse ninguém pode falar. O que eles falam é do outro, e o único pecado dele foi ter tido uma vida na qual ele conseguiu ter sucesso e ganhar muito dinheiro. Então, o pecado do homem é esse. Isso não faz o menor sentido. E o importante até que, assim, ele ganhou porque ele tinha políticas melhores, houve essa rejeição à agenda do Partido Democrata em relação à agenda trans, principalmente, e as pessoas foram lá para votar republicano e votaram republicano, assim, você não precisava nem saber quem é o candidato, se era bom, se era ruim, você votava no Rzinho por causa das políticas. Mas mais importante até do que o milionário ter sido eleito, foi a vice do milionário, porque ela foi eleita, porque aqui você pode eleger o governador de um estado e o vice de um partido e o vice do outro. E a vice que foi eleita, a Sonwin, eu até esqueci o nome dela, gente, desculpa, mas ela é mulher, negra, mãe de 3 meninas, ex-Marine. Marine é, assim, a elite da marinha daqui dos Estados Unidos, armamentista e negra. E uma mulher extremamente capaz e imigrante. Ela veio da Jamaica para os Estados Unidos com 6 anos, o pai veio primeiro com $1,50, o pai acabou chegando aqui, estudou, colocou os filhos na faculdade. Então são famílias que têm valores muito republicanos, que são de família, liberdade, pátria, estudo, meritocracia, e é como ela faz. Então essa vitória foi importantíssima. Agora pergunta se alguém da mídia do outro lado está falando: "Poxa, olha que legal, uma mulher negra se elegeu". Não, de maneira nenhuma. Com certeza não. Não. Imagina, estão criticando ela, estão dizendo que ela é racista, que ela é supremacista branca.
e que é um horror. E ela tem falado, não, olha só, a Joy Behar, que é uma das âncoras da MSNBC aqui, que é negra também, que xinga ela doidada, ela falou, eu adoraria debater com a Joy, porque ela pode me dizer por que eu sou uma supremacista branca, porque, assim, até onde eu sei, e ela falou a mesma coisa durante o discurso de posse dela, de posse não, de vitória, até onde eu sei, eu sou negra, eu fui negra minha vida inteira, então, essa história de que eu sou supremacista branca não cola, né? Então, Mas um afro-americano também foi eleito a prefeito de Nova York e prometeu solucionar a violência e combater divisões. Esse cara, o que que ele é? Se dá para confiar? Eu sei que ele é democrata, não, democrata. Eu sei que ele é democrata. Dá para confiar que ele vai ser um democrata que realmente vai acabar com essas divisões e não vai fomentar o Black Lives Matter? Ou isso é só um discursinho like a Obama? absolutamente não. Gente, ele é o De Blasio, ó, em nova versão, entendeu? É igualzinho. Ele detesta a polícia, ele quer tirar os fundos da polícia, quer obrigar a polícia, inclusive, a tomar aquele negócio, porque agora nós perdemos vários funcionários em Nova York, tem polícia. Tem precintos policiais que estão fechados, assim como tem também bombeiro, aquela casa do corpo de bombeiro também que estão fechados, porque não tem funcionários o suficiente por causa dessa obrigatoriedade. E ele, apesar de ter sido policial, detesta policial. Então, ele quer acabar com essa força. Então, ele não vai mudar absolutamente nada. O que mudou em Nova York foi 6 por meia dúzia, e agora, também vamos falar uma coisa: os republicanos não tinham um bom candidato, e isso que os republicanos pecam muito em Nova York, porque a esperança era de que o filho do Rudy Giuliani, o Andrew Giuliani, fosse se candidatar. E ele não veio candidato. Se o Andrew Giuliani tivesse se candidatado, teríamos uma boa alternativa, porque nós sabemos o que o Giuliani fez. Só que em Nova York, assim, qualquer um vota lá. Se meu cachorro quiser ir para lá e votar, meu cachorro vota, entendeu? O Michael não teria o menor problema. Então, Nova York está um caos. E eles estão querendo que os democratas ganhem a qualquer custo, as pessoas já não estão mais nem aí. Até a porcentagem de eleitores que votou lá foi muito baixa comparado ao número de pessoas que poderiam votar. E então, assim, é o que eles querem. Para mim, por um lado, foi ótimo, que eu moro perto de Nova York, então, assim, e numa cidade republicana, então o valor da região aumenta. Por outro lado, é péssimo, porque, por exemplo, hoje eu tinha saído para andar e depois passei na cidadezinha para comprar umas coisas. Gente, não tem onde estacionar porque é cheio de carro de Nova York, porque esses desgraçados ficam fugindo de lá e vindo para cá. Assim, eu acho que a gente devia pedir passaporte em vez de sanitário aqui na cidade, a gente devia pedir passaporte, porque se você veio de outro estado, você não pode estacionar, vai, sabe, volta para onde você arruinou e não vem para cá arruinar a nossa cidade também. Cicinha, por falar em arruinar a nossa cidade, o Biden está querendo arruinar os Estados Unidos mesmo como um todo, querendo que crianças de 5 a 11 anos, 5 a 11 anos comecem a tomar o imunizante contra o flamboflito. Como é que os pais vão reagir quanto a isso? Gente, ele não está querendo, ele está conseguindo. O pior é que, assim, tem pais que já estão na fila com os filhos para tomar isso. Isso que é pior. E uma outra coisa que eles não falaram, eles adicionaram um ingrediente aí, nesse negócio, que é para evitar trombose, até uma droga que eles usam muito para câncer. E só que o problema disso, assim, porque eles estão vendo que está tendo um problema muito grande coronário no coração depois que tomam isso. E com as crianças eles falaram, não tem tempo de testar, vamos testar dando e está tudo bem, né? E as crianças estão tendo esses problemas, aí eles adicionaram esse negócio, esse ingrediente, e o problema desse ingrediente é que, assim, por um lado, ele evita a inflamação no pericárdio, mas por outro, o que acontece é que se você não tiver oxigenação suficiente, se você usar esse negócio, aumenta muito o risco. Eu vou até te passar um link para você colocar nas suas redes sociais de um estudo que fala justamente disso, porque é bizarro o que eles estão fazendo com as crianças e ninguém está falando nada, porque quando a gente olha o site do CDC para ver qual é o risco
deles contraírem, deles serem hospitalizados ou de algo pior acontecer, o risco é mínimo, 0,0001%, é uma coisa ínfima. E o risco, tomando esse negócio, deles terem algum problema, é muito maior. Então, isso está no próprio site da CDC. Então, os pais estão tendo preguiça de pesquisar o que está acontecendo, estão tendo preguiça de pesquisar os ingredientes e tudo, mas assim, é uma temeridade. Os meus filhos, graças a Deus, estão fora disso, e o problema é que assim, aqui nós temos prefeitos como o de São Francisco, que vai tornar isso obrigatório para as crianças irem para a escola. Então, a gente tem esse problema porque são pessoas que estão no bolso das farmacêuticas, né? E essa semana a gente viu até que eles tá muito mais óbvio, que eu já estou falando disso há tempos e já tinha até os prints, que eles trocaram a definição do que essa coisa que começa com V, que a gente não pode falar o nome, eles trocaram a definição disso. Por quê? Porque antes era para imunizar as pessoas, agora não. Agora é para não problematizar. Então você não precisa estar imunizado, o que é um absurdo. E a gente está vendo também que tem medicamentos. Agora, essa semana na Inglaterra, até aprovaram um medicamento da Merck que evita esse tipo de problema. Tem salvado muitas vidas. A Pfizer, que é assim, todos esses políticos estão no bolso dela, a Pfizer está lançando um também. E nada mais é do que a combinação daqueles dois famosos, com mais alguns ingredientes adicionados, para que a gente para que a gente tenha uma vida normal e saudável, né? Até aqui nos Estados Unidos é engraçado, Camila, essa semana teve um jogador de futebol americano, porque aqui futebol americano é mais famoso do que futebol daí, né? E um jogador que é um quarterback, mesma posição do marido da Gisele Bündchen, naquele que joga a bola para o outro, esse quarterback do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers, testou positivo. E aí falaram, não, você vai sair. Aí tiraram ele do armário como não vizinho, né? E foi uma confusão, todo mundo falando isso. Só que ele está fazendo esse tratamento e tomando também o troço monoclocal lá, e tá ótimo. Falou, não, se vocês quiserem, eu jogo domingo, eu faço outro teste, já tô ótimo, eu jogo domingo. Só que não vão deixar, vão afastá-lo por 10 dias, óbvio. Mas ele está ótimo, feliz da vida, pau da vida, porque disseram para todo mundo que ele não tomou, né? Mas pelo menos as pessoas estão começando a ver que tem muita gente do bem e muitos atletas, tanto do basquete quanto do beisebol, e agora do futebol, que estão também admitindo que não fazem parte desse time. Então, a narrativa deles está meio que caindo, graças a Deus, a quantidade de sucesso com esses tratamentos está vindo à tona, porque são tratamentos baratos também, e que na Flórida, por exemplo, estão disponíveis para qualquer pessoa, em outros estados não, mas alguns estados eles estão disponibilizando. Então, temos alternativas, por isso que, sabe, não tem desculpa para fazerem isso com crianças, isso é uma temeridade, sem saber quais são os efeitos colaterais. É uma afronta, digamos assim, aos direitos humanos, né? E outra, a gente está mexendo com crianças, cara. É um absurdo os pais falarem amém. Por isso que eu falo, tem gente que não merece ser pai e mãe. Não esquenta a cabeça, simplesmente não merece. E por falar em não merece ser pai e mãe, vamos falar da Ashley Biden, que parece que o senhor Joe Biden foi um pai bem bizarro também, não foi? O que tem esse diário dela que o FBI está desesperado? Bom, o diário dela conta uma série de abusos. Acho que até a gente desculpa, já tinha conversado sobre isso, né? Uma série de abusos que ela sofreu na mão de papi e também sofreu na mão do irmãozinho, o Hunter, o fofo. Porque o Bo não, o Bo, que é o que faleceu com um câncer de cérebro, o Bo era gente boa, pelo que todo mundo fala, não era drogado, era militar e tudo, serviu na guerra, era um cara que era completamente diferente do irmãozinho mais novo. E a Ashley realmente sofreu na mão dos dois. Teve esse diário que desapareceu
há um tempo atrás, mas todo mundo sabia dessa parte do conteúdo do diário dela, até porque ela já tinha falado sobre isso, e agora está tendo uma investigação de como que ele desapareceu. Por quê? Foi parar na mão do James O'Keefe, do Project Veritas. James O'Keefe recebeu aquilo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ligou para a polícia. A polícia falou: "Olha, ninguém reportou ter perdido isso nem nada, fica com você". Ele ligou para o pessoal da campanha do BD, falou: "Olha, recebi, estou nas", e isso está tudo documentado. O pessoal da campanha falou: "Não, não queremos", e ele: "Bom, mas assim, não é meu, eu preciso entregar para o dono", né, e tentaram entregar para ela e tudo. Ninguém queria o diário. Aliás, só quem quer é o Smithsonian, mas, assim, a história sempre volta, né. E é impressionante porque aí, o que que aconteceu? Ele tentou entregar, ninguém quis, aí agora estão dizendo que foi roubado. Foram pra polícia, falaram: "Não, foi roubado e está e eles é que roubaram, porque eles estão falando isso". O James O'Keefe foi inteligente o suficiente para nunca publicar isso. A informação que a gente tinha sido de antes, não de agora. Ele nunca publicou o diário. Ele foi de uma, hombridade enorme, até porque aquilo lá exporia muito a vida da Ashley. E aí, o que que aconteceu agora? Depois que o James O'Keefe expôs a fraude, foi muito engraçado, foi no dia seguinte que ele expôs a fraude que aconteceu lá em New Jersey, na corrida para governador, que ele mandou umas pessoas através do Project Veritas para lá, para votarem sem ter carteira de identidade, sem ter, uma conta mostrando endereço, nada. Essas pessoas conseguiram votar, e depois que apareceu isso, eles resolveram dar parte na polícia, então isso está cheirando muito a uma pressão política, e o James O'Keefe falou isso muito claramente, ele soltou um vídeo no qual ele diz exatamente o que aconteceu, com as datas, ele tem a documentação para comprovar o que ele está falando, e gente, a gente sabe que o outro lado joga sujo, né, então esse virou um grande problema. Mas é isso. Queria saber o que tem nesse diário. Se ele quiser dar para mim ler, eu prometo divulgar. Não tenho. Pensou, você pega um negócio desse, você faz o quê? Você dá Não, para o mas mundo. tem muita coisa, porque ela já tinha divulgado partes. Isso que é o interessante, porque ela já tinha falado e já tinha comprovado, por causa do diário, que o irmão dela tinha molestado ela quando ela era criança. Assustador. E hoje o pai dele é presidente dos Estados Unidos. Meu Não, e ele é o Deus. artista mais bem pago dos Estados Unidos, ele vendeu um quadro por mais do que um Picasso foi vendido na Sotheby's. O quadro dele está vendendo por $500.000, $700.000, um Picasso assinado, às vezes vai por 400, $500.000, quer dizer, e é o Picasso, o inventor de um movimento de pintura, e comparado com Hunter Biden, que começou a pintar semana passada. Menino é um gênio. Não é? É que nem Lulinha, gente, que nem Lulinha. Também É o Pelé da arte. não é? E eu é que não entendo nada, estou falando assim, sem entender, né. Por isso que ele perde tantos computadores. Dizem que gênios, artistas geniais são completamente distraídos, né? Mas não é bem que perdeu, né, ele levou para lá, assinou o recibo para a loja para consertar e 3 anos depois não apareceu para pegar. Não, ele é um gênio, ele é tão gênio que ele é esquecido. É, e eu acho que o crack também ajuda a refrescar a memória, né. A gente viu as fotos dele de cuequinha lá com o cachimbo, né. Aquele cara é um horror. E casou com a irmã do Bo. Assim, falando dele, ele a viú a tinha o irmão, o Bo, que eram muito que eles eram próximos, o Bo morreu. Deixou a viúva com as filhas. A filha até que, assim, há muitas suspeitas de que o Hunter tenha feito coisas erradas com a menina. E ele casou com a vi te começou a ter um caso com a viúva enquanto ele ainda estava casado, aí acabou se separando da mulher para casar com a cunhada.
Aí, óbvio que não deu certo, porque ele acabou indo para um prostíbulo lá no sul, engravidou uma das prostitutas, e aí a mulher descobriu e deu um pé na bunda dele. A cunhada, né, que tinha virado mulher, descobriu e deu um pé na bunda dele. Quer dizer, é esse tipo de pessoa que é o homem mais inteligente que Joe Biden conhece, porque ele já falou isso. Meu filho é o homem mais inteligente que eu conheço. Que família mais bizarra. Só isso tem uma. Pior que a família Adams. Pois Cicinha, é. Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou a redução de apoio à economia e isso vai impactar diretamente o Brasil. Por que que eles fizeram isso? Foi por conta de alguma ação do Joe Biden? Querem conter alguma coisa que está por vir? O que que aconteceu? Estão querendo conter a inflação. Aqui estão tendo duas coisas. Primeiro, o avanço da Bitcoin, porque a Bitcoin, a criptomoeda, aqui anda tendo uma valorizada porque algumas pessoas estão começando a querer usá-la. Nem todo mundo está usando ainda está uma coisa. ah, Poucas pessoas entendem o que é e sabem como usar, mas está crescendo. E por quê? Não tem o controle do Federal Reserve. Então, como não tem controle do Banco Central, de nada disso, as pessoas estão dando uma migrada. E porque o Federal Reserve é o que é responsável por ajustar os juros, essas coisas todas. E aqui a gente está tendo uma inflação. Então, isso é uma outra coisa que eles estão querendo conter. Eles estão querendo conter essa inflação porque já estão falando que vai virar uma inflação galopante, coisa que a gente nunca aconteceu. E é até engraçado que quando a gente olha as coisas, o chart dos Estados Unidos, de como é que está oscilando a nossa economia teve um pico. As últimas vezes que tiveram esse pico foi a primeira vez foi quando o dólar entrou, começou a ser lastreado pelo ouro e pela prata, depois foi quando virou petrodólar, depois teve uma outra coisa em 83 que eu esqueci, e agora estamos tendo o mesmo pico. Então, qual é essa mudança que vem por aí? Eu ainda não sei, mas que vem alguma mudança, disso eu não tenho a menor dúvida. E essa sinalização foi boa para o pessoal daí do Brasil já começar a se preparar, porque normalmente isso envolve a economia mundial, não é só dos Estados Unidos. Não, vai refletir no mundo inteiro, principalmente no Brasil. É. Se sim, a semana retrasada, se não me engano, a gente teve aquela tragédia com o Alec Baldwin. Inclusive, a filha dele saiu fantasiada acho que de enfermeira, não sei o que, não sei, com sangue. E a mídia caiu em cima da menina de uma forma até que cruel. E agora nós temos a história das mortes em Houston Astro World. Os participantes escrevem o terror de esmagamento da multidão. Andar sobre os corpos, pelo menos 8 pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante uma multidão quando Travis Scott subiu ao palco. O que aconteceu? Quem é Travis Scott? Por que isso aconteceu, Cicinha? Então, o negócio do Alec Baldwin, só para lembrar, a filha dele é a tal filha dele com a Kim Basinger, que ele chamou de Filthy Little Pig, de sua porca suja imunda, sua porquinha imunda, quando ela tinha 11 anos de idade. Esse é o pai exemplar, que é o Alec Baldwin. E por que ele fez isso com a criança? Porque ele é completamente maluco. Ele é um cara muito do mal. Agora estão querendo passar pano para ele, mas ele não é uma boa pessoa. E ele fez isso com a menina de 11 anos de idade. É porque agora ela virou lacradora, aí agora ela tem passado um pouquinho de pano para o papi. Mas não, a família, a ex-mulher dele, a Kim Basinger, se separou e pegou até uma restraining order, uma daquelas ordens judiciais para que ele não se aproximasse dela. É nesse nível. E ele não participou muito da criação dessa menina. Quando participou, foi esse áudio que vazou dele chamando ela de sua porca imunda. Então, é o pai do ano. E só para lembrar. E esse Travis Scott, ele, pelo que eu sei, eu não sei se ele é namorado, marido, alguma coisa assim, de uma das Kardashians. É um rapper e criou esse evento. As pessoas foram para lá desde cedo, começaram a se aglomerar muito perto da grade e começou a confusão. O xerife foi para lá para tentar dar uma
afastar as pessoas e tudo, controlar um pouco, o povo, e não conseguiu controlar o povo. Estava todo mundo errático, fora do normal, como às vezes eles ficam nesses festivais, por causa de substâncias ilícitas, e aí, e não conseguiu. Teve uma criança, inclusive, de 10 anos no meio das vítimas lá, eu não sei se foi uma das vítimas fatais ou não, mas teve uma criança de 10 anos ali no meio. Aqui na E Fox News falou que foi fatal. ai, que pena. Que pena. Então, assim, foi uma coisa meio bizarra, porque tem tido alguns problemas nesses festivais aqui nos Estados Unidos, já não é o primeiro. E assim, essa ligação com as Kardashians faz até com que fique um pouco mais, seja mais anunciado, mas a gente não está acostumado a ver tantas mortes em festivais. Isso foi o que o grande diferencial. E por que que aconteceu? E por que que isso foi justamente no Texas, que é o estado que tem lutado muito contra os republicanos? Sabemos que a família Kardashian, esse pessoal lacrador, não gosta do Texas e não gosta das políticas que estão acontecendo lá. E, assim, eu sempre penso em outras teorias, que nem sempre devia pensar, mas assim, o que aconteceu foi lamentável, dava para ter sido prevenido com um pouco mais de segurança, o evento não tinha seguranças o suficiente para controlar as pessoas, porque estava todo mundo querendo se empurrar para ficar mais próximo da grade, e deu no que deu, infelizmente, centenas de feridos e mortos, e alguns mortos, é absurdo. E quantas mortes a gente está tendo, né? Ontem aí no Brasil teve aquela cantora também. Marília Mendonça. Eu não conheço, eu sei que é Sofrência, e eu nunca gostei desse nome, de Sofrência, mas eu sei que ela era muito conhecida aí, né? Eu sempre acompanhei o trabalho dela, eu gosto muito de sertanejo, ela é uma das percursoras da mulher no sertanejo, né? E tinha só 26 anos, era uma menina ainda. Deixou um E filhinho também, né? de Coitado. 2 anos. Mas o que mais revoltou, Cissa, foram pessoas zombando da morte dela. E você percebe o quanto o ser humano se tornou um ser abjeto, um tipo de uma escória doentia, né? Teve gente que zombou, que deu graças a Deus. Você fala, meu, a que nível que o ser humano chegou? Pelo menos aqui no Brasil está acontecendo, né? Inclusive a politização da morte. Então, nós tivemos ontem essa bizarrice assim de ver. Mas é o mesmo povo que aplaudiu quando o Bolsonaro tomou a facada, não é? Sim, sim, Tipo, é o mesmo povo do mais amor, por favor, menos ódio, não nos aceita. Então, Cissa, desculpa que eu vou te falar, mas eu não vou nem compartilhar a tela, eu vou mostrar pelo meu telefone mesmo, um vídeo de um menino que acha que é menino, ou seja, tem disforia de gênero, é um doente mental, mas que a psiquiatria tem 90% de sucesso quando pegam esses casos de disforia, né? sim. Então, o menino está espancando uma menina num corredor escolar. Meu Deus. Você está vendo o desespero da menina gritando: Você não é mulher, você não é mulher? Que O que que loucura! aconteceu? Esse menino, que ele pensa que é menina e que a esquerda acha que ele é menina, mas ele não é, ele é só um doentinho mental com disforia de gênero e qualquer psiquiatra resolve isso, Exato. Está entrou no classificado banheiro no com. livro. Oi? E está classificado no livro de psiquiatria como doença mental, é isso Tá mesmo. no CID e no DSM. É. Então, essa garota aqui entrou no banheiro e deu de frente com ele. E por óbvio não gostou. Eu também não gostaria, nem com 36 anos, imagina aos 15, de entrar num banheiro e dar de frente com um menino da minha escola. Não, não dá. E ela ficou injuriada e saiu. Ele se sentiu ofendido com essa atitude dela e foi para cima da menina e arrebentou a menina. Justamente esse público, esse tipinho doente mental, que vem falar para você: você é obrigada a me aceitar, mas amor, por favor, eu vou sim usar o banheiro da tua filha. Não. Gente, isso é um absurdo. E foi o que aconteceu no banheiro daqui da Virgínia, por isso que o republicano ganhou, porque uma menina foi estuprada, aí o que que fizeram? Ao invés de punirem o menino, transferiram ele de escola, aí ele fez isso com outra menina, fez a mesma coisa, estuprou a menina, e aí
O problema é a menina, o problema é o pai da menina que está querendo justiça, e não esse ser abjeto que faz esse tipo de coisa. E agora a mãe ainda está dizendo que a verdadeira vítima disso tudo é o menino que cometeu esse crime, a mãe dele. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. E sabe, assim, só minha solidariedade à mãe dessa cantora, ao filho dessa cantora, de todas as pessoas que estavam no avião junto com ela, porque, gente, são pais, são filhos, são irmãos, são sobrinhos, são amigos. Tem muita gente aí para você celebrar a morte de uma pessoa aí, sabe? É bizarro, é surreal. Não podemos fazer isso, a gente não pode chegar a esse ponto. Como a gente não pode chegar ao ponto de permitir que um menino com problema mental entre num banheiro de uma menina e que esse tipo de comportamento aconteça, sabe? A força de um menino que cresce com testosterona, mesmo que comece a fazer o tratamento de reposição hormonal, é desproporcionalmente maior do que a de uma menina. Não podemos permitir isso, sabe? Vamos tratar feito a gente tem cromossomo XX e cromossomo XY, e é isso que define sexo. O outro povo que gosta de falar de ciência não gosta de falar isso, mas eu repito, vamos pela ciência, vamos pelo cromossomo, vamos pela força, vamos pelos hormônios. Isso me embrulha o estômago, Camila, eu sou mãe também, e me embrulha o estômago. Isso me irrita no nível que eu juro para você, eu nunca quero ter infelicidade de pegar um cara desse no banheiro com a minha filha. Nunca, nunca. Não importa a idade do cara. Eu rezo para nunca dar de frente, porque eu faço merda. Não vai ficar no banheiro com a minha filha. Eu acho assim, Cissa, e isso o pessoal tá assistindo. Você quer achar que você é menino, que você é menina, não sei, você quer cortar o seu peru, quer cortar o seu seio, o problema, ó, não usando do meu dinheiro e não usando o sistema público de saúde para tirar a vaga de quem realmente precisa, tu faz o que tu quiser, não é problema meu. Concordo. Acontece que é um problema meu se tem um cara dentro de um banheiro com a minha filha. Aí é um problema meu. Ou uma mulher dentro do banheiro com meu filho pequeno. Meu filho, Exato. 10, 12 anos aí no banheiro, tem uma porra de uma mulher de 36 anos lá dentro. É um problema meu. Então, faz um banheiro só para eles. Ponto! Mas sabe o que é engraçado? As mulheres não vão nos banheiros dos homens. Não. Vão ainda no banheiro de mulher, se identificam como trans e vão no banheiro de mulher. Os homens não. Esses são os que querem entrar no banheiro feminino. E eu concordo com você, quer se automutilar? Maravilha, se automutila. Agora, principalmente enquanto você tem as partes que são completamente diferentes, expô-la às crianças, isso não está certo. Porque criança não tem que estar vendo partes privadas de ninguém. A gente tem que proteger a inocência das crianças. Ah, se isso aí aqui, não sei se nos Estados Unidos tem, mas aqui no Brasil, essa gente é tão doente, é tão doentia, é tão tóxica, é tão escória, é tão detrito, que eles lutam, por exemplo, por um banheiro misto, né? De homem e de mulher ali, tudo misturado, mas querem um vagão no metrô só para mulher. Não faz sentido, né? Nenhum. Nenhum sentido. É uma gente tão perturbada mental, e aí você descobre a importância da família tradicional, da família estruturada, daquela família que defende a religião, não importa qual a sua religião, mas que traz a palavra da fé, da esperança para dentro de casa. Você descobre a importância dessa estrutura familiar, religiosa, quando você vê essa gente agindo por aí, entendeu? E sabe o que eu acho triste, sabe, Camila? Eu cresci numa época aonde minha avó me levou para a Galeria Alaska para assistir show da Rogéria. A Rogéria Sério. era uma lady, talentosíssima, sabe? Eu sou apaixonada, cresci com ela. Então eu vejo e Astolfo entrava no banheiro com a maior classe, com o maior respeito e tudo, mas sabendo e ele mesmo falava, o Tofinho, que, trans era uma porcentagem muito pequena da população. E o que a gente vê agora é que, assim, ele se transformou adulto, quando já está com uma cabeça diferente, quando já está com outras coisas. Agora não, agora virou aquela coisa de que está todo mundo dizendo que é trans, para justamente
provocar o outro. Não é para ter classe nem nada para, sabe, eu me meto na minha vida, você... Não, eles querem provocar, eles querem agredir o outro, querem acabar com a família, acabar com os valores, e é isso que está errado, porque antigamente as pessoas falam, as pessoas hoje estão intolerantes. Gente, não estamos intolerantes, éramos muito mais tolerantes. E por que que éramos mais tolerantes? Porque cada um ficava no seu quadrado, cada um tratava o outro com respeito, com educação. A partir do momento que você quer impor a sua verdade para mim, para os meus filhos, eu não preciso aceitar isso como verdade. Não é uma premissa que eu vou aceitar. Então vamos separar esse negócio. Temos outro exemplo, Vera Verão. Sensacional. Vera Verão era sensacional. Clodovil. Clodovil era maravilhoso. Acabou, e ele falava, eu Maravilhoso. vim de héteros. Não Nem sou a Mato favor da Grosso. família tradicional. Nem Mato Grosso, que continua vivo. Nem. Do meu quarto cuido eu, ninguém precisa saber da minha vida sexual. E tá certíssimo, porque eu acho absurdo que eu vejo aí, principalmente antigamente no portal da Globo, todo mundo falando da vida sexual deles. Precisa, gente. Isso fica entre quatro paredes, ninguém precisa saber. Exatamente. Não tem que. E nós temos vários exemplos. E o que aconteceu com a família? Acho que é o Brasileirinhos que diz isso. Eu detesto palhaço, eu tenho pavor de palhaço, então eu não assisto os vídeos dos Brasileirinhos, eu boto para ouvir. E um deles diz o seguinte: que a maior tragédia que pode ocorrer na vida de uma criança é ter uma mãe vadia, ou uma mãe piranha, é um dos dois termos, e um pai covarde. E é exatamente isso. Quando a criança, coitada, cai numa família em que a mãe é vadia e o pai é covarde, a gente perde essa criança. Cicinho, o que a gente pode esperar para a semana que vem? Ai, olha, essa semana eu andei, assim, feliz, radiante por causa da eleição e de várias outras coisas, essa história do Project Veritas, então eu acho que semana que vem, gente, tá para começar a escolha do júri da Ghislaine Maxwell. Eu não sei se começa, eu acho que começa semana que vem, mas esse processo da Ghislaine Maxwell vai ser maravilhoso, porque ainda não soltaram o nome dos co-conspiradores que vão participar dessa ação contra ela. Isso vai ser uma coisa sensacional a hora que a gente vir os números, os nomes dessas outras pessoas. Outra coisa que aconteceu que é super importante é que o John Durham, que é aquele investigador especial que foi nomeado pelo Trump há um tempo atrás para investigar aquela colusão da Rússia com os Estados Unidos, e o John Durham agora, ele já fez algumas prisões, e a última prisão que ele fez foi de um russo, do Igor Dodchenko, que o levou a várias pessoas de alto escalão ligadas a Hillary Clinton. Então, agora a gente quer ver quais vão ser as próximas prisões que vão acontecer na semana que vem. Eu li o indiciamento que foi postado, e ele incrimina muita gente que estava, até porque que estava no FBI naquela época, ligado a Hillary Clinton, porque foi ela que colocou ele lá, como o Steele, tem mais algumas pessoas que fazem parte desse grupo. Então, a nossa esperança é ver que o Durham comece a falar quem financiou a compra daquele dossiê, porque nós sabemos que o dinheiro veio da Fundação Clinton. Então, será que eles vão prender o pessoal lá do topo? É isso que eu quero ver essa semana. Eu estou curiosa com as prisões do Durham. Cicinha, você falou em prisão, eu lembrei de uma fake news que rolou forte aqui no Brasil na sexta-feira à noite, de que o CEO da Pfizer tinha sido preso. Inclusive, usaram um site sem eira nem beira, ninguém conhece. Sei lá eu da onde que tiraram aquele site para chancelar como se fosse verdade. Por gentileza, o CEO da Pfizer, preso ou não está preso? Não, lindo, leve e solto, continua normal. Gente, o dia que esse tipo de prisão acontecer, vai sair na primeira página de todos os jornais. Porque o que disseram no artigo, é porque o juiz deu uma ordem de que a imprensa não pode reportar isso. Pelo amor de Deus, o juiz não pode dar esse tipo de ordem. Aqui existe a liberdade de expressão, artigo 1º da Constituição. Ele não pode dizer o que pode ser publicado ou não. Algumas vezes, quando há prisão, eles protegem algumas informações referentes a outras pessoas que serão presas. Mas quem foi preso
é uma coisa pública. O nome da pessoa se torna público. Não existe prisão sem você ter o nome de quem foi preso. Isso tem que ser divulgado. Então, esse tipo de coisa, felizmente, aqui não existe. Se o CEO da Pfizer for preso, vai ser primeira página de todos os jornais. A mesma coisa se a Hillary for presa, muito provavelmente eu não serei a primeira a dar essa notícia. Essa notícia vai partir para aí por vários veículos. Então, verifiquem os fatos, vejam isso, porque é a mesma coisa que falavam. Ai, Hillary Clinton está presa. Ai, o Biden é um clone. Gente, não é, sabe? Ele morreu e é um clone. Não é. Ele está vivo. Se tivesse morrido, a gente ia ter ficado sabendo. Não é o Jim Carrey que está ali. As pessoas gostam de criar esses factoides, principalmente aqui nos Estados Unidos, por causa do pessoal da teoria da conspiração, mas não é verdade. Até o pessoal da teoria da conspiração fica uma fera quando isso acontece, porque descredibiliza. Totalmente. E essa galerinha do QAnon, eles querendo ou não, eles fazem um trabalho sério. Se você olhar os fatos e as provas que eles te apresentam, há uma lógica. Total. Tem muita coisa que está acontecendo com as datas. Agora, esse mês de novembro, dia 3 e 4, coisas que estavam previstas lá aconteceram. Você olha as prisões do Durham, o nome lá está 11.3, porque aqui o mês vem antes do dia, né? E tem algumas coisas que aconteceram essa semana que são on point. Então, quando acontece uma coisa dessas, é justamente feito você falou, para descredibilizar. E aí, pelo menos aqui no Brasil, quando isso acontece, porque são pessoas tão ávidas por clique, meu Deus, eu preciso aparecer, eu preciso de clique, eu preciso estar na crista, que afunda as pessoas que já estão em inquérito, que já sofreram busca e apreensão, né? Que estão naquele limbo do Supremo. Aí chega essa nova horda de pessoas, né? Que você sabe nem de onde saiu, e começa a jogar esse tipo de história, e isso só fortalece a narrativa da esquerda e do STF contra a gente. Então, descredibiliza quem faz um trabalho sério, como o QAnon, por exemplo, que tem datas e provas, muitas coisas que foram tidas como teoria da conspiração, meses depois se comprovaram, tipo o flango frito chinês, né? Começou com a galerinha do QAnon. E não, é que, viu? Não chama QAnon, não, é que. Ah, é só que? É, só que. Tá. Os anões são os que comentam, mas quem posta lá é só o quê? Essa é a galerinha do quê? Então, a galerinha do quê? E então descredibiliza, tira a seriedade de um trabalho que eles estão tentando trazer para a gente. Então, em resumo, o CEO da Pfizer está livre, leve e solto, dando entrevista para a CNN, isso. Isso, e vários outros lugares, tá? Continua tranquilo. E até gente, se vocês ficarem na dúvida se algum CEO foi preso ou não, faz o seguinte: entra no site da Nasdaq não, desculpa, da New York Stock Exchange, porque para você ver a ação. Se a ação estiver subindo, feito estava na sexta-feira, é porque o CEO não foi preso. O dia que o CEO for preso por causa de um escândalo desse, a ação vai lá para baixo. Então, a ação está subindo, já é um indicador que. Não, verifiquem os fatos, verifiquem. E parem de acreditar em coisas assim. A Globo mandou recolher este vídeo, tirar do ar. A Globo não tem poder para isso. Compartilhe antes que o Senado mande caçar este vídeo. O Senado não tem poder para isso. O Congresso odiou que esse vídeo vazou. Mentira, o Congresso nem sabe que vídeo tem, porque é muito material lá, não dá para saber. Juiz não permitiu que esse vídeo chegasse à grande mídia. E caiu na mão de um Zé Ninguém. Óbvio. Que coisa óbvia, né? Gente, você lembra o vídeo da Xuxa, daquele filme antigo que ela não gosta de política? Amor Estranho Amor. Então, esse vídeo, quando a justiça mandou tirar, desapareceu por completo. Então, não vai ser assim que vai começar a pipocar e que esses órgãos de busca, feito o Google, principalmente, que está do lado dos democratas, eles vão fazer desaparecer. Não vai precisar do STF fazer desaparecer. Eles fazem desaparecer. O Yahoo, até o DuckDuckGo faz desaparecer esse tipo de coisa. Então, cuidado, porque se essas coisas estão vazando, feito a Camila falou, não é por acaso. E ninguém vai falar assim: olha, queridinho, quem é você? Eu sou o Zé. Espalha esse vídeo no seu Facebook, porque o juiz mandou tirar, tá? Né? Vamos raciocinar, pessoal. Vamos parar de espalhar mentira, porque isso prejudica
as pessoas que querem fazer um trabalho sério, apesar dessa perseguição insana, dessa censura que estamos vivendo. Tem deputado preso, presidente de partido preso, jornalista que foi solto recentemente, outro jornalista, Alan dos Santos, com pedido de prisão e deportação. Isso aqui não é brincadeira de caça-clique e caça-voto. Vamos ter um pouquinho de consciência com a vida dos outros também, né, Cissa? E olha, depois que terminar essa live, você checa o seu e-mail, porque eu mandei uma corrente para lá que você precisa passar para 13 pessoas. Se você não passar, a gente não vai ficar milionária, entendeu? É, Esse tipo. e aí vai ter 13 anos de azar, né? Ou então de um príncipe que quer deixar uma herança para a gente. É esse tipo de coisa, gente. Pelo amor de Deus, cuidado com as informações. Tenham cuidado, porque você está coberta de razão. A gente tem pessoas que estão sofrendo consequências por causa de atos irresponsáveis. A gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Exatamente. Não importa de que lado seja, não pode acontecer. Cicinha, muito obrigada pela sua participação, minha amiga. Obrigada a você e obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Beijo enorme. Eu amo você, Cissa, muito obrigada mesmo, sou muito grata a você por tudo. Você é minha irmã mais velha e eu quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Desejo uma excelente noite a vocês, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Tchau.